Olá, eu vou falar sobre iluminismo. O iluminismo ele vai surgir no século XVII, mas vai se desenvolver no século XVIII. Então, o que aconteceu para a gente chegar até o desenvolvimento do iluminismo? Lembrando que eu estou na Idade Moderna e da passagem da Idade Média para a Moderna, tiveram algumas coisas que fizeram com que desencadeasse, né, esse pensamento, essa nova maneira de pensar, que é a maneira iluminista. A gente teve no século XV o humanismo renascentista, nós tivemos também no século XV a descoberta do Novo Mundo, então muita coisa mudou. Se eu achava que o mundo ali era só Europa e Ásia, eu descobri agora a América, então as coisas estão diferentes. Aconteceu também na Idade Moderna a revolta protestante no século XVI e o nosso tema, né, que é a Revolução Científica do século XVII. O iluminismo, né, como eu falei, surgiu no 17, mas vai se desenvolver no século XVIII. A mudança de visão tradicional para o uso da razão, certo? É aí a grande transformação. Antigamente nós vamos ter aquele pensamento da escolástica medieval, e agora nós vamos usar a razão para entender a nossa realidade. Os iluministas combatiam fortemente os dogmas religiosos e faziam fortes críticas também a o regime, né, o antigo regime, o regime absolutista. Defendiam a liberdade e a soberania da razão e também a liberdade econômica. Por isso, né, a gente vai ter muitos filósofos, cientistas do período sendo financiado pelos burgueses, né, porque eles eram os principais autores, que os principais personagens que queriam de fato essa liberdade, né? Essa maior liberdade econômica, os burgueses. Três princípios, né? Três princípios são aí as bases do iluminismo. A universalidade, essas ideias precisam chegar ao mundo todo. Onde a individualidade, né? Agora eu não sou visto mais no coletivo, mas eu sou um indivíduo com direitos, eu penso, eu existo, eu sou eu. E autonomia, né? Eu preciso ter essa autonomia para tomar minhas decisões e isso não fica a critério de terceiros. Defendiam um Estado constitucional com poderes definidos e limitados, né? Essa história de o poder absoluto do rei, o poder que foi dado, poder divino dado por Deus e ele pode mandar em tudo e em todos do jeito que ele bem entender. E isso para os iluministas deve mudar e não deve ficar a cargo só de uma pessoa governar e decidir tudo. Essa pessoa é o juiz, essa pessoa é o casamenteiro, essa pessoa é o rei, essa pessoa faz tudo. Tem que dividir, né? E aqui eu tenho, né? Onde foi que surgiu essas ideias? A gente vai ter, ela vai surgir na Inglaterra, mas quem vai roubar a cena é a França, né? Com a Revolução Francesa, os franceses vão tornar as ideias iluministas uma doutrina e vai ser bem forte e os acontecimentos que vão ocorrer na França vão mudar a idade, né? Depois a gente vai ver e vai usar o que aconteceu na França, no caso a Revolução Francesa, como um marco para a nova idade, que é a idade contemporânea. Surgiu, né, a nova maneira de pensar científico, o método científico. Agora nós vamos observar, formular, testar, testar, experimentar para depois a gente estabelecer uma teoria. E assim, milhares, né, vários pensadores vão surgir na época testando suas experiências. Vão sofrer perseguições, alguns vão ter que negar, vão ter que se retratar, mas essa corrente não vai se quebrar mais, né? O iluminismo vai agora mudar as estruturas do mundo, né? Nós vamos ter independências que vão ocorrer a partir das ideias iluministas, independência da América Espanhola,
a independência dos Estados Unidos e até o nosso país, ele é um país republicano baseado nas ideias iluministas, né? Aí nós temos alguns mentores, né? Por exemplo, mentores do iluminismo, os famosos, né, da época. Nós temos o John Locke, que ele defendia, né, conhecido como o pai do liberalismo político. Nós temos Denis Diderot, que não foi ele assim o que criou, mas ele é um dos principais aí nessa criação da enciclopédia. Nós temos a ideia, né, dele é de colocar todo o conhecimento do mundo, assim, o que for possível, colocar dentro de um livro só. Hoje, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá no Google, pesquisa e tá lá o que a gente precisa saber. Antigamente não tinha Google, né? Claro. Então eles queriam que esse conhecimento chegasse a todas as pessoas e a forma seria um livro onde pudesse estar lá tudo que a gente tivesse dúvida e quisesse aprender sobre isso. Nós temos o Voltaire, com a liberdade de expressão e uma monarquia mais esclarecida. Nós temos Montesquieu, né, conhecido Barão de Montesquieu, que defende a separação dos poderes. Nós temos hoje executivo, legislativo, nós temos judiciário, alguns têm parlamento e tal. Dividir exatamente, né, esse poder, para não ficar centralizado só em uma pessoa. Nós temos o Rousseau com o contrato social e vem aí a questão da democracia, né? Nós votamos para o bem comum, né? A maioria tal vota, escolhe ali como é que vai ser. Se eu não estou gostando, eu posso votar contra. E é isso aí que o Rousseau defendia. Assim, é um resumo, é bem superficial, assim, mas vocês podem estar depois se aprofundando nesses autores, né, buscando mais conhecer sobre o que cada um fazia. Nós temos o Immanuel Kant, que conseguiu conciliar, né, a corrente empirista e racionalista. E nós temos também no campo da economia, né, a economia liberal. Lembra? Não quero mais a interferência do Estado. Aí aparece o Adam Smith e Thomas Malthus. E dentro desse movimento iluminista, nós vamos ter também os déspotas esclarecidos, que foi uma corrente de monarcas que, né, nós vamos abraçar as ideias iluministas e eles usaram dessa estratégia para se manter no poder e ainda agradar um pouquinho os iluministas e tal. Eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos. No Brasil, nós vamos ter, Brasil a colônia, e nós vamos ter o Marquês de Pombal, né? Um déspota esclarecido, né? Ministro aí das Finanças, que agora Portugal está em crise e o Marquês de Pombal vem para tentar melhorar a produtividade da colônia, mudar algumas coisas, expulsa os jesuítas e faz um monte de coisa. Ele é conhecido como déspota esclarecido. Depois a gente vai falar mais sobre o período pombalino. Então, por fim, quero deixar bem claro aqui que a liberdade de pensamento, né, defendida pelo iluminismo, ela impulsionou consideravelmente a ciência. Hoje nós vivemos uma pandemia e os cientistas estão aí buscando todos os dias uma cura, encontrar uma solução para o problema que nós estamos passando. Muito se ganhou com a liberdade de pensamento, muito mesmo. Então, a ciência não foi mais a mesma depois das correntes iluministas, né, terem conseguido os seus objetivos de se propagar pelo mundo. Surgiu na Inglaterra, ficou ali por um tempo, mas depois conseguiu chegar ao continente europeu e daí nós hoje nós temos, né, aí os frutos do iluminismo. É isso, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando no sala de aula ou então deixar nos comentários aí embaixo. Estudem mais sobre o assunto e procurem, né? Pesquisem, vão adiante. E é isso aí, pessoal.